Em uma época em que a desobediência poderia custar muito, um homem se viu em uma encruzilhada. Este é o início da saga de Jonas, um profeta que se recusou a atender ao chamado de Deus. Deus olhou para a cidade de Nínive e viu a maldade de seu povo. Ele sabia que precisava de alguém para levar uma mensagem de arrependimento. E assim, ele chamou Jonas. Mas Jonas não era apenas qualquer profeta. Ao ouvir o mandamento divino, ele sentiu um frio na espinha. O que poderia ser mais aterrador do que ir até uma cidade conhecida por seu ódio e violência. Em vez de seguir o caminho que Deus lhe havia traçado, Jonas decidiu fugir. Ele não apenas ignorou o chamado, mas se embarcou em um navio com destino a Tarsis, a cidade mais distante que conseguiu encontrar. Mas como todos sabemos, fugir de Deus é como tentar escapar de sua própria sombra. Jonas acreditava que poderia escapar de sua responsabilidade, mas o que ele não sabia era que essa decisão teria consequências devastadoras. E assim, a saga de Jonas começa. O que aconteceria com ele? Ele conseguiria escapar de seu destino ou enfrentaria o desafio que tanto temia? Enquanto Jonas tentava se esconder em meio às águas calmas do mar, o céu se enegrecia e uma tempestade colossal se aproximava. A natureza estava prestes a mostrar sua fúria. Os marinheiros, experientes em navegar por mares turbulentos, logo perceberam que algo estava muito errado. A tempestade não era comum, era uma força sobrenatural, enviada como uma resposta ao desvio de Jonas. Desesperados, eles clamaram a seus deuses, cada um buscando proteção e salvação. Mas a tempestade continuava a aumentar, e a morte parecia iminente. Enquanto isso, onde estava Jonas? Ele havia descido até o porão do navio e dormia profundamente, alheio ao caos que o cercava. Um sono que não era apenas físico, mas também espiritual, ignorando o chamado que o perseguia. Foi então que o capitão, em busca de uma solução, encontrou Jonas. Ele o acordou exclamando: "Como você pode dormir? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha compaixão de nós e não pereçamos." Jonas, percebendo a gravidade da situação, sabia que a tempestade era consequência de sua desobediência. Com um peso na consciência, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele se aproximou dos marinheiros e confessou: "Eu sou o motivo desta tempestade. Se me lançarem ao mar, as águas se acalmarão." O desespero e a relutância tomaram conta do coração dos marinheiros. Mas a única saída parecia ser essa. Naquele momento, Jonas percebeu que sua escolha de fugir não apenas afetava a si mesmo, mas também aqueles ao seu redor. Estava em suas mãos salvar vidas, mesmo que isso significasse enfrentar o desconhecido. Ao perceber que a única forma de acalmar a fúria das águas era sacrificando-se, Jonas se viu diante de uma decisão angustiante. Ele sabia que a sua fuga tinha consequências, mas o peso do destino o esmagava. Com a voz trêmula, ele disse: "Me lancem ao mar. Assim a tempestade se acalmará. Eu sou a causa do vosso perigo." Os marinheiros, embora relutantes, perceberam que essa era a única solução. Mas como poderiam jogar um homem ao mar? Em meio ao desespero, começaram a orar, pedindo perdão a Deus, enquanto tentavam de todas as formas não cumprir o que Jonas pedira. Mas a tempestade só aumentava e a pressão aumentava sobre eles. Com o coração pesado, decidiram que não havia mais escolhas. Era uma questão de vida ou morte. Com um último olhar de compreensão e tristeza, Jonas foi lançado nas águas turbulentas. E naquele momento, o caos se transformou em um silêncio profundo. As águas, antes violentas, começaram a se acalmar, como se o próprio mar estivesse em sintonia com a decisão difícil que acabara de ser tomada. Os marinheiros, surpresos, sentiram um misto de alívio e dor. Em um ato de obediência e sacrifício, Jonas enfrentou o desconhecido.
Mas o que o esperava nas profundezas do mar? Ele poderia ter escapado da missão, mas o seu verdadeiro desafio estava apenas começando. Depois de ser lançado ao mar, Jonas afundou nas profundezas, cercado pela escuridão. O que parecia ser o fim, na verdade, era apenas o começo de uma experiência extraordinária. Desesperado, ele começou a se afogar, sentindo a pressão das águas ao seu redor. Mas antes que pudesse se render à escuridão, algo colossal surgiu das profundezas. Um grande peixe, enviado como um meio de salvação, engoliu Jonas e ele se viu em um mundo completamente novo, um lugar de solidão e reflexão. 3 dias e 3 noites, Jonas ficou preso na barriga do peixe. Em meio ao desespero, ele se lembrou de Deus e começou a clamar em oração. Com um coração cheio de arrependimento, ele suplicou por misericórdia. Ó Senhor, eu clamo a Ti das profundezas. Lembra-te de mim. Na escuridão, ele percebeu que não poderia escapar de Deus. Ali, isolado, ele começou a entender a importância de sua missão e o amor de Deus, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. E foi nesse momento de introspecção que uma mudança aconteceu. Deus ouviu a oração de Jonas e enviou uma ordem ao grande peixe. Assim, após 3 dias de meditação e arrependimento, o peixe se aproximou da costa. Jonas estava prestes a receber uma segunda chance. Após 3 dias e 3 noites de reflexão profunda dentro do peixe, a hora da verdade havia chegado. A oração de Jonas foi ouvida, e agora ele se preparava para enfrentar as consequências de suas ações. Com um movimento repentino, o grande peixe se aproximou da areia, e então, em um ato dramático, ele vomitou Jonas na praia, trazendo-o de volta à terra firme. Desorientado e coberto pela sujeira das profundezas, Jonas se levantou, sentindo o calor do sol em seu rosto. A vida estava lhe dando uma segunda chance, mas a pergunta permanecia. Ele aprendera a lição? Com o coração pesado, ele refletiu sobre tudo o que havia acontecido. As águas turbulentas, o medo, a solidão, tudo o que ele havia tentado escapar agora fazia parte de sua história. Jonas compreendeu que a desobediência a Deus não era apenas uma questão pessoal. Afetava não só a sua vida, mas também o futuro de Nínive. A cidade precisava ouvir sua mensagem. Ele sabia que precisava ir a Nínive. A misericórdia de Deus se estendia até aqueles que estavam longe. Jonas havia sido salvo para ser um canal de salvação. Assim, após momentos de dúvida e desespero, ele se levantou e partiu. O verdadeiro desafio estava apenas começando, mas desta vez ele estava pronto para enfrentar seu destino. Depois de sua experiência nas profundezas do mar, Jonas finalmente chegou a Nínive. Mas o que o aguardava nessa cidade repleta de corrupção e maldade? Com o coração acelerado, ele se lembrou da missão que Deus lhe confiara. Ele deveria proclamar a mensagem de arrependimento, mas o medo ainda sussurrava em sua mente. Apesar de suas dúvidas, Jonas decidiu cumprir o que Deus havia ordenado. Ele caminhou pelas ruas gritando: "Ainda 40 dias e Nínive será destruída." As palavras de Jonas cortaram o ar como uma lâmina. Os ninivitas, acostumados à indiferença e à violência, pararam para ouvir. Uma mensagem que poderia mudar suas vidas estava sendo anunciada. O que aconteceu a seguir foi surpreendente. A cidade inteira começou a acreditar em Deus. Desde o rei até os mais humildes, todos se uniram em arrependimento. Os ninivitas, ao ouvirem a mensagem, se uniram em um clamor coletivo. Eles abandonaram seus maus caminhos e pediram perdão, mudando o rumo de suas vidas em um piscar de olhos. O próprio rei se levantou, proclamando um jejum e incentivando todos a se voltarem para Deus, na esperança de que ele tivesse misericórdia. Jonas agora testemunha de uma mudança impressionante.
não podia acreditar no que estava vendo. Sua mensagem havia penetrado os corações endurecidos e Nínive estava se tornando um símbolo de arrependimento. Após a pregação de Jonas, Nínive havia se transformado. O arrependimento tomou conta da cidade, mas enquanto todos celebravam, um sentimento muito diferente se apoderava de Jonas. Em vez de se alegrar com a mudança, Jonas ficou irritado. Ele havia feito exatamente o que Deus lhe ordenara, mas o resultado era o oposto do que esperava. Jonas não conseguia entender por que Deus havia poupado a cidade. Em seu coração, ele achava que aqueles ninivitas não mereciam a misericórdia divina. Senhor, não era isso que eu temia. Foi por isso que fugi para Tarsis. Sentindo-se sozinho e desiludido, ele se retirou para um lugar isolado, esperando ver a cidade ser destruída. Sua expectativa era clara. Ele desejava a justiça de Deus, não a misericórdia. Deus, em sua infinita sabedoria, viu o coração de Jonas e decidiu ensiná-lo uma valiosa lição sobre compaixão. Naquela noite, Deus fez crescer uma planta para dar sombra a Jonas, trazendo um momento de conforto em meio à sua raiva. Mas, ao amanhecer, Deus também enviou um verme que mordeu a planta, fazendo-a secar. A perda da planta foi o estopim para a raiva de Jonas. Ele se sentiu injustiçado, exclamando: "É melhor para mim morrer do que viver." Então, Deus perguntou a Jonas: "Você tem razão em estar tão furioso por causa da planta? E quanto a Nínive, com mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, deveria eu não me preocupar com eles?" Ali, naquele momento, Deus revelou a verdadeira essência do amor e da misericórdia. Jonas teve que confrontar seu próprio egoísmo e preconceito. Ao olhar para a cidade restaurada, Jonas enfrentou o desafio mais difícil de sua jornada: entender a verdadeira natureza da misericórdia de Deus. Enquanto a luz do sol brilhava sobre Nínive, Deus usou a metáfora da planta para ensinar Jonas sobre o valor da compaixão. A questão não era apenas sobre justiça, mas sobre amor e perdão. Jonas precisou reconhecer que, assim como ele havia recebido uma segunda chance, todos os ninivitas também a mereciam. Eles não eram apenas habitantes de uma cidade corrupta, eram criaturas amadas por Deus. Através de sua experiência, Jonas aprendeu que a misericórdia é um dom que se estende a todos, independentemente de suas falhas e erros. Cada vida vale a pena e cada coração pode ser transformado. Deus não apenas salvou Nínive, ele transformou uma cidade inteira por meio do arrependimento. E essa transformação começou com a disposição de Jonas em obedecer, mesmo que relutante. Jonas aprendeu que a verdadeira grandeza não está em ser um profeta de sucesso, mas em ser um instrumento de mudança, mesmo quando isso desafia suas próprias crenças. Assim, a história de Jonas nos convida a refletir sobre nossa própria capacidade de mostrar misericórdia e compaixão. Estamos dispostos a estender a mão àqueles que consideramos indignos? A saga de Jonas é mais do que uma simples história de desobediência. É um poderoso lembrete da graça e misericórdia de Deus que se estende a todos nós. Por meio de suas experiências, Jonas nos ensina que não podemos escapar de nossas responsabilidades e que, mesmo em nossa fraqueza, Deus tem um plano. Cada um de nós é chamado a ser um agente de mudança. Assim como Nínive se arrependeu e foi transformada, nós também temos a capacidade de mudar. Nossas vidas podem impactar os outros de maneiras que nunca imaginamos. Portanto, a pergunta permanece: estamos dispostos a deixar de lado nossos preconceitos e estender a mão àqueles que precisam de misericórdia? O amor de Deus não conhece barreiras. Vamos aprender com a história de Jonas, que possamos ser instrumentos de paz e transformação em um mundo que tanto precisa de esperança. Que cada um de nós
Busque entender a profundidade da misericórdia divina e como podemos refletir esse amor em nossas próprias vidas. Afinal, todos somos dignos de uma segunda chance. Compartilhe esta mensagem e inspire outros a praticarem a misericórdia.